Irei começar falando sobre as relações financeiras e amorosas que se entrelaçam e subsidam a narrativa Senhora de José de Alencar. Bom, Senhora de José de Alencar é um romance urbano e aborda uma narrativa de junção entre relações financeiras e amorosas na sociedade brasileira no século XIX. E essa trama, ela gira muito em torno de Aurélia, porque Aurélia, né, é uma jovem filha de uma pobre costureira que se apaixonou por Fernando Seixas, né, que por motivos financeiros ele a deixou Aurélia para ter um grande envolvimento com Adelaide, uma moça rica, uma moça bastante rica. E passando alguns tempos, os papéis se invertem e Aurélia se torna uma jovem rica e dominante sobre Fernando. Sua riqueza se torna independente. O dinheiro é um elemento fundamental, pois representa uma maneira de empoderamento para Aurélia, permitindo-lhe assim reverter toda aquela situação e ganhar o controle. Por outro lado, a história aborda e explora bastante os sentimentos de Fernando. Ele consegue ter a noção de que abandonou o amor verdadeiro, que era Aurélia, para ter bens materiais. É como se a ganância dele pelo dinheiro falasse mais alto que o amor que ele dizia sentir por ela. E essa situação entre amor e dinheiro ilustra muito as tensões e conflitos presentes nas relações da sociedade naquela época. Porque, como a gente sabe, né, naquela época o casamento era de uma forma interesseira. Era como se o pai, né, por exemplo, pagasse para o homem se casar com a filha dele. E no caso de Aurélia foi totalmente diferente, porque ela mesma, né, quem propôs fechar o contrato para ter Fernando sob controle. E a obra, né, é dividida em 4 partes, nomeadas como o preço, a quitação, a posse e o resgate. O modo como questões de gênero e raça mobilizam o enredo da narrativa Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Úrsula de Maria Firmina dos Reis é uma obra que aborda de uma forma mais sensível as questões de gênero e raça no contexto da sociedade brasileira do século XIX. A autora, ela apresenta personagens femininas fortes e bastante complexas, buscando assim a sua autonomia e a sua independência. Além disso, a obra retrata sobre a cruel realidade da escravidão, explorando as experiências das personagens negras e o grande impacto devastador dessa instituição. Maria Firmina dos Reis foi uma das primeiras escritoras negras a publicar um romance no Brasil. E sua obra pioneira reflete a um compromisso profundo com a justiça social e a igualdade. Essa obra e a autora promove uma reflexão sobre as opressões enfrentadas pelas mulheres negras naquela época. E Úrsula, portanto, né, tem um importante marco na literatura brasileira, porque ela consegue oferecer para a gente uma perspectiva bem valiosa sobre as lutas e conquistas das mulheres negras naquela época. As características que fazem as obras Senhora e Úrsula pertencerem ao romantismo com base nos textos teóricos discutidos. Bom, a obra Senhora possui algumas características que inserem bastante no contexto do romantismo, e são o nacionalismo, a idealização do amor, a relação com a natureza, a crítica à sociedade e à condição humana, além também, né, da presença de elementos históricos e sociais. Já Úrsula, algumas características presentes no romantismo são o subjetivismo e o individualismo, a natureza como cenário e símbolo, a idealização do amor e da mulher amada, e um sentimento de melancolia e saudade, e o nacionalismo e a pátria.